Salve, salve rapaziada, tudo bem? Galera, começando aqui mais uma live. Como sempre, como eu falo, sempre trago uma pessoa que é referência no assunto. E hoje nós vamos falar sobre Powerlift, com um cara que pra mim é referência no assunto. Grande Diegão. Diegão, já vou te enviar aqui o convite, Diegão. Aí, Oi, tá me vendo aí? foi. Tô perfeito, Diegão. Pô, perfeito. Eu continuo Ó o sem, Matheus na área aí. eu continuo sem te ver, mas tá bom. Tá me vendo Vamos não? seguir. Não, tá Sério? dando algum bug aí. Deixa pra lá. Pô, pô, não, Estamos se ouvindo, tá bom. pô, porque a primeirona lá, nenhum dos dois tava se Uhum. vendo. Só escutando o áudio, né? Isso. Pô, perfeito. Galera, eu comecei aqui, o Diego, quando você tava para entrar um pouquinho aqui do enredo da nossa live, né? Que eu te convidei para falar sobre um pouquinho de powerlift. E normalmente a galera que costuma ver aqui as minhas lives e tudo, eu sempre convido galera que, na minha opinião, é referência no assunto, pessoas que eu sei que sabem demais no assunto, e contigo não é diferente. Que Para mim, eu honra. sei que você é um cara que é, eu posso te falar, além só do Rio de Janeiro, Brasil, poucos brasileiros dominam um assunto, né? Tanto na parte teórica quanto na parte prática também, que é sobre o powerlift. É muito difícil você pegar um cara que domine nos dois campos, teoria e prática. Às vezes o cara sabe muito da prática, mas não sabe da teoria, nem tanto, e vice-versa. E eu vejo que você domina aí com maestria, Diegão. E eu Eu queria te sinto agradecer aí pela lisonjeado aí com oportunidade de ter o aceito o elogio. convite, tá? E eu queria que você fizesse uma apresentação breve, de quem é o Diego, formado e tudo, e para a gente poder começar a nossa live, Diegão. Show de bola, Suede. Suede é um querido aí, é um aluno nosso de longa data aí, né? Tive a oportunidade de conhecer ele na aula da pós-graduação. A gente falou lá sobre programação de treinamento, e a gente não tem como falar do powerlifting, né? Que é aquela coisa que a gente vive, né? Tanto hoje sou atleta de powerlifting, amador, né? Quanto treinador de powerlifting, tem uma equipe de powerlifting. Então a gente acaba tendo uma experiência teórica e prática bem interessante no esporte. Isso, sem dúvida nenhuma, é muito bom, né? Para qualquer profissional, a gente sempre recomenda que a pessoa possa ter o máximo de teoria e o máximo de prática possível, né? Quando a pessoa tem a oportunidade de ser atleta do esporte, ela, sem dúvida nenhuma, sai na frente em relação às questões envolvidas à programação, estruturação, metodologia daquele esporte. Obviamente, é super possível um profissional se tornar extremamente competente, não sendo ex-atleta ou não sendo atleta do próprio esporte, né? Mas se puder ser, a gente fala que é sempre muito bom, né? Um ótimo coach de CrossFit, geralmente ele também treina CrossFit, um ótimo coach de powerlifting, geralmente ele também treina powerlifting e assim vai por praticamente todos os esportes. A gente tem no nosso Brasil aí o exemplo do futebol, né? Os técnicos que são os mais destacados aqui no Brasil foram profissionais, foram jogadores profissionais. Isso faz um pouquinho de diferença, né? Isso traz uma experiência a mais. Obviamente, isso não faz com que eles deixem de ter que estudar e buscar a especialização. Pelo contrário, cada vez mais precisa-se mais, né? Estudar e se aprofundar nos conhecimentos teóricos. Mas quanto mais prática o cara tiver, a gente fala que eu passo sair mais largo, né? A pessoa sai na frente. Minha experiência, Suede, na área da educação física, aí a gente já está aí basicamente há uns 12 anos formados, mais ou menos, e desde 2015 aí a gente tem uma missão aí com a Alinha Ensinamentos, tanto eu quanto o professor Evaldo Júnior, que a gente tem uma empresa de formação de cursos para profissionais
Então a gente já tem aí, em 2024, então a gente está com 9 anos aí de formação de profissionais, falando de força, falando de potência, falando dos principais conceitos, aí, principais metodologias, né, do desenvolvimento das valências físicas aí para o personal trainer, né, principalmente ao nosso público geral, né, a gente treina muito personal trainer. A gente está aí nas principais pós-graduações aí também dando treinamento sobre priorização do treinamento. A minha área de estudo principal aí é programação e priorização do treinamento, a coisa que eu mais estudo hoje, né? Então, essa parte aí de estruturar o treinamento, de dizer volume, de dizer método, de dizer exercício, tudo que vai ser feito do início ao fim de uma preparação física de um atleta, a parte onde eu me especializei um pouquinho mais, é a parte onde eu gosto mais de fazer na educação física. Formado aí desde 2012, então 12 anos aí de carreira já, e sem dúvida nenhuma com uma experiência bem legal, sem educação física. Trabalhei com vários esportes já e tive a oportunidade riquíssima de vivenciar também 15 dias na Rússia, já fiz várias certificações internacionais. Então, essa experiência aí também foi construída ao longo de muitos anos e é o que a gente sempre passa assim, para os profissionais que a gente tem a oportunidade de dar aula, né? A experiência é construída, né? Eu não sei o que eu sei hoje da noite para o dia, né? Foi ano após ano buscando certificações, buscando aprender com outros profissionais e até hoje aprendo. Inclusive, no último final de semana tive até uma experiência bem legal, que um dos meus alunos estava dando um curso onde eu fui fazer o curso dele e ele me marcou, né, nessa postagem dizendo que era uma honra para ele hoje poder dar aula para um dos caras que foi profissional dele. E eu também me senti honrado porque eu também demonstrei humildade de sentar para aprender junto com alguém que já foi meu aluno. E isso é legal, que o mundo é assim, né? As pessoas vão crescendo, vão se desenvolvendo, e a gente continua crescendo, se desenvolvendo e aprendendo uns com os outros. Isso é a mensagem para todo profissional de educação física que eu deixo. Pô, maneiro, legal. Eu vi que tu postou o curso lá da calistenia, né? Isso aí. Que é maneiro, uma forma muito interessante de fazer força máxima, hein? Calistenia a gente não faz mais do que 2, 3 movimentos, porque o peso corporal e a isometria é terrível. A gente faz uma força máxima absurda naquilo lá. Pô, imagino. Ainda mais que você está, logicamente, né, fazendo força com o teu peso corporal, né? Não tem como diminuir. Que não é nada leve, né? Pode acrescentar. Acima de 100 quilos, não é nada leve, né? Somos dois. Exatamente. Somos dois. Diegão, para não ficar muito tarde para a gente, eu já vou começar, então, já como já teve a breve apresentação, né, com as perguntas contigo, né? E quem tiver na live ou quem for assistir depois, tiver alguma dúvida, pode estar mandando em inbox para a gente poder estar respondendo, principalmente para você, lógico. Diegão, quais são os movimentos básicos do powerlift, Diegão? Show. Galera, as principais disciplinas a serem treinadas no powerlift simplesmente os movimentos que a gente chama de básicos, né? São, inclusive no Brasil é conhecido como basismo, né? O esporte de basistas, né? O atleta de powerlifter, o powerlifter também é chamado de basista, né? Por ser o atleta que treina os movimentos básicos. Os movimentos básicos são agachamento, supino e levantamento terra. No inglês a gente chama de squat ou back squat, né? Que é pelas costas, back squat, bank press e deadlift, né? São os 3 movimentos principais. O deadlift é possível ser feito tanto na versão sumô quanto na versão tradicional. Você não tem exigência de você escolher qualquer uma dessas versões, mas a gente brinca, né, que um sumô nunca é um tradicional, né? Mas é uma brincadeira à parte, mas é válido as duas técnicas para se fazer um levantamento de terra sumô ou um levantamento de terra tradicional. E no powerlifting a gente tem 3 tentativas de cada um desses movimentos. Começa sempre com o agachamento. Você tem 3 tentativas máximas de fazer uma pedida mais pesada de agachamento. Então você entra no ringue, na plataforma, faz uma pedida máxima, e aí passa todos os atletas que competem na sua categoria. Aí você vai lá, entra de novo, faz a segunda pedida máxima,
passa todos os atletas da sua categoria, aí você entra mais uma vez, a terceira vez para o agachamento e faz a terceira pedida máxima. Aí aquela que você acertar mais alta é a que contabiliza o somatório total, e aí tira-se o cavalete de agachamento e coloca-se o cavalete de supino e vai fazer o mesmo circuito para supino. Uma pedida máxima de supino, passa todos os atletas da sua categoria, a segunda pedida, passa todos os atletas da categoria, a terceira pedida, e assim também para o terra, tira seu aparelho de supino e vai todo mundo competir no terra. E aí as três pedidas uma pedida mais alta de cada um dos levantamentos, elas são somadas e o somatório total dos três levantamentos é que define o campeão no esporte powerlifting. Pô, maneiro. E, Diegão, é a mesma barra para os três? Isso, a mesma barra do agachamento? A barra é a barra padrão, né? Padrão, geralmente nas competições nacionais e internacionais é eleito, né? A barra é a barra de powerlifting, tem uma barra de 20 quilos, ela tem 29 milímetros, ela é um pouquinho mais grossa, mas assim, é de federação para federação, que acho que as barras estão muito próximas uma da outra, então hoje em dia ela é basicamente igual à do weightlifting, a diferença é rigidez, né? Se você ver, o recartilho é um pouco diferente, existe um recartilhado no meio da barra, quem não sabe o que é recartilho, é aquelas ranhurazinhas que tem na barra, para poder aumentar a aderência da barra. No powerlifting, o recartilho tem um recartilho frontal também, para ela não escorregar nas costas. Então, mas as medidas, as dimensões são iguais, né? Ela tem 2,20 de comprimento, 20 kg de altura e entre 28 e 29 milímetros de espessura. E é um problema, às vezes, para as mulheres, né? Porque no weightlifting, a barra feminina ela é mais fina, ela tem 26 milímetros. Então, a mulher tem uma facilidade maior de fechar as mãos no weightlifting do que no powerlifting. No powerlifting, as mulheres têm que ser forte de pega mesmo e tem que pegar a barra igual a barra do homem, não tem essa diferenciação. E as meninas mandam muito bem, porque elas dificilmente ficam aí, deixam de levantar mais peso por causa da mão. Não tem mimimi no powerlifting. As meninas são brabas mesmo e são muito fortes. Pô, mas tem que ter pegada. É isso aí. Muito treino. Diegão, Tem uma questão diferente, né, o Suede? Tem bastante treino de pegada, mas como no powerlifting é possível fazer a pega invertida, a chance da pessoa perder a barra é muito pequena. As mulheres usam bastante a hook grip também, que é essa pega assim, que você passa o dedo por dentro, esses dois dedos por cima, essa é a hook grip. Só que esse tipo de pega, ela depende de uma mão comprida, uma mão longa aqui dentro e dedos compridos. Se a pessoa tiver uma mão curtinha, ela tem dificuldade de fechar a mão para fazer um bom grip de hook grip. E aí no powerlifting, como não tem que jogar a barra no peito nem a barra para cima, como no weightlifting, a pessoa consegue fazer a pega combinada, que tem o mesmo efeito de travar a barra, né? Como uma mão está para dentro e outra para fora, a barra não gira e não abre os seus dedos. Então acaba com que facilita a mulherada aí nesse quesito e evita de perder a barra. Pô, perfeito. Perfeito. Diegão, o Alexandre, lá da Pós, que você até deu aula pra gente, tudo, ele botou uma pergunta aqui sobre o levantamento terra. Ele botou normal ou sumô? Qual das técnicas é a mais comum o atleta levantar mais peso ou varia da individualidade biológica de cada um? Perfeito, Alexandre. Claro que ele é um dele lá. Inclusive, acho que ele fez alguns livros, algum curso nosso aqui da Elite ano passado também. A resposta é mais ou menos o que você falou, né? Depende muito da individualidade do atleta, mas a gente percebe assim, uma maior escolha dos atletas mais leves, né? Das categorias mais leves pelo estilo sumô, e os atletas da categoria mais pesada tendem a usar mais o estilo tradicional. Mas isso é uma leve tendência, sabe? Não tem uma explicação fisiológica, não tem uma explicação mais biomecânica, de treino de cada um, daquilo que a pessoa se adapta melhor. O que se sabe é que no terra sumô você tem menos exigência de lombar e um pouco mais exigência de pernas, né? Inclusive, isso faz com que a barra fique mais difícil de sair do chão. Então eu tenho menos saída do solo, né? A saída é mais difícil no terra sumô do que no terra tradicional, que você consegue usar melhor o peso. Já no terra tradicional,
você já tem uma exigência maior de paravertebral em relação ao sumô, e você consegue usar bem o seu corpo corporal, o seu peso corporal como um ajudante para levantar a carga. Então você tem muitos atletas pesados usando o terra convencional, e os atletas mais leves tendem a usar mais o terra sumô. Mas isso não é regra não, tá? Você vai ver muitos atletas leves usando o tradicional também, e vai ver muitos atletas pesados usando o sumô também. Isso é bem pessoal mesmo. A resposta melhor seria que é bem pessoal, mas há uma leve tendência assim, para os mais pesados ao tradicional e os mais leves usarem o sumô. Poxa, perfeito, Diegão. E a segunda pergunta é: o treino de powerlift, ele gera também hipertrofia ou não? É treino só que gera força, enfim. Perfeito. Assim, é um embate engraçado aí, né, no meio do mundo fitness, né, que o meio do mundo fitness acha que existe só uma maneira de se ganhar músculo, né, tem algumas percalços aí, né, de divergências de ideias, né, mas é muito mais no mundo fitness isso, né, para nós treinadores, a gente está cansado de saber, né, Suede, que para você gerar hipertrofia muscular você precisa de tensão mecânica, né, você precisa de tensão mecânica e precisa de volume. Então, eu não conheço nenhum atleta de powerlifting que não seja hipertrofiado. O que você vê diferenças, assim, por exemplo, em relação a atletas de fisiculturismo, é que o fisiculturismo ele precisa se apresentar num palco, né? Então, a questão dietética para ele é muito pesada. Então, ele precisa estar lá com um percentual de gordura muito baixo. No powerlifter, ele precisa se encaixar dentro de uma categoria. Então, geralmente, quando o cara é pesado, ele se encaixa na categoria peso pesado. Então, não importa para ele tá com percentual de gordura baixo ou alto, né? Importa para ele estar encaixado dentro daquele range da categoria, range de peso da categoria. Por exemplo, eu competi muito tempo dentro da categoria que vai de 105 quilos a 120 quilos, porque meu peso ficava gerando em torno de 108 e 110 quilos. Hoje eu estou com 103 quilos, eu já estou enquadrado na categoria de 105 quilos. Então eu fico na categoria entre 93 e 105 quilos. Para eu ir para a categoria mais baixa, eu tenho que ficar abaixo de 93 quilos. Então eu estou dentro da casa ali dos 10 quilos que giram entre 93 e 105 quilos. Dentro dessa categoria, não importa se eu tenho um percentual de gordura de 30% de gordura ou 10% de gordura. Importa para mim estar dentro dessa categoria. Agora, o que a gente sabe? Quanto mais massa útil a gente tiver, melhor. O que é massa útil? Né? Massa útil é massa muscular, é fibra muscular. Né? Se a gente tiver com muito tecido adiposo, ele não é um tecido útil, ele é um tecido útil para estoque de energia e não para mobilizar altas cargas. Então, o ideal é que o cara que faz o powerlifting também controle a sua dieta para que ele consiga estar no limite do peso da categoria com maior percentual de massa muscular do que de gordura corporal. Agora, o powerlifter geralmente ele é meio preguiçoso para fazer dieta, né? Então a dieta do cara geralmente é largada, né? Então quando o cara tem uma dieta largada, a tendência é ele ficar com aquele shape embaçado, né? Que a gente brinca, né? Shape embaçado é que o cara não vê os músculos dele, mas se você tocar no cara, você vê lá que o cara tem músculo, tem densidade muscular, só que tem uma capa de gordura por cima que não tem nada a ver com o fato do cara construir músculo, não, tem a ver com a dieta dele. Todo atleta de powerlifting tem muito, muito, muito músculo, porque o que faz a demanda para criar músculo é tensão mecânica, é levantar peso pesado. Se você levanta peso pesado com alto volume, o treino de powerlifting não tem o mesmo volume do que o treino de fisiculturismo, né? Mas ele acaba tendo um volume parecido, porque ele compensa no volume de séries. Por exemplo, o que o fisiculturista faz lá, 3 a 4 séries de 8 a 12 repetições, por exemplo, o powerlifter faz em 5, 6 séries. Então, que o cara cumpre 30, 40 repetições no fisiculturismo, a gente cobre isso no powerlifting com séries de 5 repetições. Então, a gente faz os mesmos 30 repetições em 5 séries de 5, em 6 séries de 5, e não em 3 séries de 10, como a galera acaba fazendo no fisiculturismo. Então, isso também promove uma hipertrofia bem grande. O que vai diferenciar se ele vai ser definido ou não é realmente a dieta dele, a composição corporal dele, vindo através do que ele come, que geralmente o cara não se preocupa muito, a não ser
ele esteja fora da categoria, né? Que acontece em muitos atletas naquele desespero pré-competitivo, né? As 2 semanas antes para a competição, o cara tá 1, 2 quilos acima do peso e fica aquela agonia, né? Para poder tirar peso e entrar se enquadrar dentro da sua categoria. E aí, isso aí geralmente tem algum prejuízo de performance, né? Então não é muito interessante ficar nisso. O ideal é que você fique ali bem próximo da tua faixa de peso. Se você compete até 105 quilos, o ideal é ficar no máximo 104, 105 quilos, para você perder ali questões de gramas ali na última semana e não ficar desesperado ali tendo que botar água para fora ou fazer uma dieta para que possa, de repente, diminuir a sua performance no dia da competição. Pô, perfeito, Diego. É o que eu sempre falo, né? O treino não é a força e hipertrofia, não está só na questão de quantidade de repetições daquela série, né? Tu tem que pegar o contexto inteiro do treino da pessoa. Exatamente. Se o cara fez 3 séries de 15 repetições, mas o outro fez 6 séries de 5, 6 repetições, a faixa de repetições vai ser praticamente a mesma. Né? Só que também entra, logicamente, a parte alimentar também, que conta, e conta muito também, né, Diego? Isso surgiu, né, o Suede, porque numa determinada época da educação física, acredito, isso é culpa dos livros também, os livros escreviam assim, que existia uma faixa de hipertrofia, né, uma faixa ideal de hipertrofia, que era aquele treino ali que girava entre 6 a 14 repetições. Hoje a gente sabe que a ciência já mostrou pra gente que isso não é o que mais importa para hipertrofia, né? A gente sabe que a resposta é muito boa nessa faixa de repetições, mas a gente sabe que com cargas leves e volumes mais altos de repetições, tipo 20, 30 repetições, eu também consigo hipertrofia desde que eu leve essas séries até a falha. Quando eu levo essas séries até a falha, aquelas últimas repetições lá de 30, por exemplo, 30 repetições máximas que vai até a falha, as séries de 27, as repetições 27, 28, 29 e 30 são repetições estimulantes e vão gerar estímulo de hipertrofia. E a gente sabe também que as repetições de alta carga, pesadas aqui, na faixa de 1 a 5 repetições, que é geralmente o trabalho de força máxima, também causam muita hipertrofia, que às vezes fica, o que às vezes talvez não dê tanta hipertrofia, se o cara fizer volume baixo. Por exemplo, para eu fazer de 1 a 5 repetições, eu tenho que fazer um volume de 5, 6 séries para poder ter um resultado bom de hipertrofia. Se eu fizer 1, 2 séries, aí o estímulo fica pequeno, né? A gente achava, antigamente, como se difundia isso, né? Que você só tinha estímulo hipertrófico naquela faixa de 6 a 14. E a gente sabe que isso não é verdade. O que responde isso é o princípio do tamanho, né? Para eu ter o maior estímulo possível nas fibras musculares, eu preciso ter a maior demanda possível. No trabalho de powerlifter, por exemplo, eu não preciso gerar a falha muscular, porque eu já tenho uma alta demanda de carga. Os trabalhos acima de 85%, eu já tenho um recrutamento máximo de todas as unidades motoras. Então, eu já tenho estímulo em todas as fibras. O que às vezes pode ficar pobre é o volume do trabalho. Então, eu tenho que tomar cuidado. Quando eu fizer, se o meu foco é hipertrofia num powerlifter, eu tenho que trabalhar com volumes maiores de séries para que esse cara tenha um estímulo de hipertrofia eficiente. Senão, eu posso ficar com um estímulo pobre. Agora, se eu trabalho com repetições muito altas, tipo lá 20 a 30 repetições, eu tenho que trabalhar até a falha muscular, senão não vou ter esse recrutamento todo de unidade motora, porque as unidades motoras de alto limiar não vão entrar com a carga muito leve, a não ser que eu gere a falha muscular. Senão eu também tenho um trabalho pobre para hipertrofia. Por isso que aquela faixa de repetições ali de 6 a 14 acaba acertando mais, né? Que a pessoa geralmente está bem próximo da falha e geralmente já tem uma carga alta suficiente para ter um bom recrutamento de unidade motora. Perfeito, Diegão. Perfeito, tirou onda. O Alexandre acrescentou aqui também, falando que um grupo de atletas necessita de musculatura para uma apresentação estética. Já um outro grupo necessita para performance. É isso aí. E é isso daí, Xandão. O fisiculturista ele não tem um teste físico, né? Ele é um teste estético, né? É uma apresentação de modelagem, onde eles mostram
os músculos para os juízes de cada competição tem uma exigência, né, do fisiculturismo. E aí, inclusive, a gente, profissional de educação física, a gente deve estudar o fisiculturismo. O fisiculturismo é um esporte legal, assim, tem vários nuances legais, tem uma história legal. Inclusive, foi muito importante para a nossa área o fato de um dos nomes maiores do fisiculturismo ter sido o Arnold Schwarzenegger, trouxe muitas academias e trouxe muita abertura para se ter a academia em todos os lugares do mundo, né? E através disso, depois os médicos começaram a pesquisar e começaram a ver os outros benefícios da atividade física além do ficar grandão, como era nos anos 80, né? Então, esse difundir do treinamento de força em academia, da musculação, né, foi muito benéfico para a gente. E hoje a gente tem essa nossa profissão aí cada vez mais presente na vida das pessoas, muito em voga muito com contribuição do fisiculturismo, né? Então a gente tem aí muita coisa legal aí do fisiculturismo também. Apesar de não ser um teste de performance, é um teste estético, mas é bem legal de se conhecer a história e saber o valor que ele tem para a nossa área. Perfeito. E, Diegão, te perguntar, tem alguma periodização de treino que é mais comum para o powerlift? Ou, logicamente, individual para cada atleta? O pessoal gosta muito daquela receita de bolo, né? Exatamente. Qual é a periodização do campeão? Aí todo mundo quer fazer a mesma periodização, achando que também vou ser campeão, também vou bater todos os recordes que nem ele. Aí tem uma periodização mais comum, não tem? Perfeito, Suede. Isso é uma dúvida, acho que geral de todos os esportes, né? Todo mundo quer saber se existe o melhor caminho para cada modalidade para chegar na performance mais alta do que o outro, né? O grande X da questão, né, é a gente conhecer todos os princípios e todas as concepções, né? Quando eu conheço todos os princípios e todas as concepções, fica fácil tomar uma decisão para um atleta. Mas para cada atleta, a decisão vai ser um pouco diferente. Mesmo que o esporte seja o mesmo, e a gente tem um fim igual, cada atleta tem particularidades diferentes. Então, não tem como ter uma atualização 100% igual para pessoas com estruturas e deficiências diferentes, por exemplo. Quando eu tenho um atleta que é extremamente forte, no nível assim, de força neural, a capacidade de mobilizar muita carga, mas está abaixo do peso dele e tem bastante espaço ainda para poder entrar hipertrofia muscular, eu vou conseguir colher mais força dele, dando hoje mais hipertrofia para ele, e lá na frente fazendo ligação dessa hipertrofia com um trabalho mais neural, para ele mobilizar mais carga, para ele utilizar essa hipertrofia para levantar mais carga. Agora, se o atleta já está no limite da categoria dele, ele já está com aquele limite de tamanho físico, já não faz mais sentido investir tanto em trabalho de hipertrofia para esse cara. O trabalho para esse cara é um trabalho mais focado em neural, mais focado em partes do movimento de levantamento, mais focado em especialização das fases do movimento de levantamento, para que ele melhore a capacidade dele de executar unidades motoras, para que ele diminua o freio dos exercícios, né? A gente sabe que todos os mecanismos neurais que fazem a gente levantar mais pesos são recrutamento de unidade motora, sincronização de unidade motora, diminuição do efeito freio da musculatura antagônica. Então, quanto mais eu repito, quanto mais eu faço os trabalhos pesados, quanto mais eu faço os trabalhos especiais, eu tendo a melhorar esses mecanismos neurais. Então, para um atleta, o foco maior em determinadas nuances da população vai ser maior para um, vai ser maior para outro. Eu tenho que tomar decisões, né, com base no que eu tenho de atleta na mão. Agora, o que você tem no powerlifting? Você tem escolas, né? Escolas que têm sistemas prontos, né? Por exemplo, um sistema muito conhecido no powerlifting é o sistema da Whiteside Barbell, né? Que gosta muito de fazer os trabalhos de força máxima e os trabalhos de velocidade máxima. Aí você já tem a escola do body shake, que é a escola da Rússia, que usa todos esses trabalhos, mas foca muito mais no volume, na construção e na repetição de movimentos especiais para desenvolver a força no powerlifting.
As duas escolas são extremamente bem-sucedidas, né? O que a gente sabe é que o sistema da Whiteside Barbell é um sistema que foi muito criado em cima de atletas equipados, né? Então, a variabilidade por si só não pode ser para todo mundo, né? Quando eu penso em atletas equipados, são atletas que têm uma ajuda de algum equipamento para poder fazer o movimento. Por exemplo, um supino com camisa de força. A camisa de força ajuda muito no peito e não ajuda no final do movimento. Então, o treinamento de quem faz trabalho equipado com camisa é um treinamento mais focado na finalização do movimento. Então, a variabilidade vem em cima disso aí, né? Usar movimentos mais parciais e usar muitas máximas, né? Trabalhos máximos também não acredito que seja para pessoas inexperientes no esporte ainda. Acho que é muito para atletas já bem avançados, atletas que já estão bastante tempo competindo, que já se conhecem bem. Eu, particularmente, prefiro a metodologia do Body Shake, mas gosto muito da metodologia da Whiteside Barbell, mas eu gosto da metodologia, assim, pela valorização da velocidade. Mas, às vezes, as pessoas não sabem disso, né? Mas a metodologia russa, ela valoriza muito os trabalhos com velocidade, com corrente, com elásticos, também muito grande. Também usa com muito, só que elas usam como um trabalho especial no momento certo da sua programação de treinamento. Então, isso não na metodologia russa não é um casamento com um método com um método específico, e sim utilizar o método na hora certa da sua preparação esportiva. E é isso que eu acredito mais, né? Eu acredito na construção da performance do atleta e utilização do método na hora que eu vou ter melhor benefício dele. Por exemplo, os trabalhos de correntes e velocidade, que a gente chama de resistência acomodativa, usa-se muito na fase especial do treinamento. Então não precisa ser igual ao Whiteside Barbell, que usa-se toda semana, uma vez na semana, e sempre nessa vez na semana fica focado ali em melhorar para aquele movimento. Você pode também usar a metodologia bem parecida com a do Matveev, no trabalho de força, que é usar as três variantes principais que melhoram a força. Né? Quais são as três variantes principais que melhoram a força? Um mecanismo mais neural, que é mais pesado, um mecanismo mais velocidade, que também é muito neural, e um mecanismo repetição, que é o trabalho de mais volume. E você distribuir isso ao longo da tua semana, dos teus meses de preparação, dando ênfase em uma dessas três variáveis em si da força, de acordo com o tempo, e obviamente deixando para mais próximo da competição ter uma ênfase maior no trabalho mais neural, que é o trabalho que a gente vai ser mais exigido na competição. Isso é usar os princípios de Matveev para fazer uma preparação de um atleta de powerlifting. Então, se eu já fosse usar concepções de Verkhoshansky, eu construiria uma coisa de cada vez. Eu hoje já não gosto muito desse tipo, mesmo que para força a gente saiba que é muito bom, eu não gosto de ficar assim, só vou fazer trabalho de hipertrofia agora, só vou fazer trabalho de força agora, depois só vou fazer trabalho de velocidade, ou então só vou fazer trabalho de velocidade, depois só trabalho de força, que é o sistema blocado, né, do Verkhoshansky. Eu já não gosto muito de trabalhar assim mais. Como diz aí o Cassidori, que a gente fica brincando aí na interna, eu avisei Verkhoshansky, né? Peguei as ideias do Verkhoshansky e as ideias de preparação do Matveev e uni para ter um pouco mais de coerência na escolha dos métodos ao longo do tempo, para que você não fique casado com o método, né? Senão, se você fala assim, vou usar Verkhoshansky, tu fica casado com as ideias de Verkhoshansky, quando você pode tirar muito mais, aprendendo as concepções de cada um deles e aplicando aquilo que é mais coerente para aquele atleta, naquela preparação específica, naquela competição que você está avisando performar. Pô, perfeito, aulas. Diegão, e também aquela coisa também, né? Quando o treinador ele domina mais do que uma escola muito bem, ele dominando, não há nenhuma necessidade dele ficar seguindo só uma única escola. Né? Ele pode, dependendo do momento daquele atleta, daquela pessoa, caso ele ache interessante mudar, ele vai mudar. Né? Cada pessoa, cada atleta tem uma fase que está, né? E ele achando a necessidade de uma mudança, de uma escola, de um treino ali, ele vai estar fazendo essa mudança ali adequada para aquela pessoa, né? Então, como que eu sempre falo,
sempre treine com um profissional que vá saber colocar você no teu momento que você esteja para treinar, né? Do seu treino. Exatamente, Sérgio. Você falou tudo. Quanto mais a gente conhece de todas as escolas, melhor a gente toma as nossas decisões, né? E a grande questão é a gente não ter viés, né? E aí é legal a gente estudar até sobre outras coisas na vida. Inclusive eu tenho um livro aqui que fala muito sobre isso, não sei se dá para ver, tá, que se chama Arte de Pensar Claramente. É um livro que fala sobre os vieses, né, das nossas tomadas de decisões. Se eu gosto muito do Verkhoshansky, a tendência eu não ler os autores que são contrários às ideias de Verkhoshansky. Se eu gosto muito dos trabalhos da Whiteside Barber, a tendência é eu não aceitar os trabalhos de Orgenaut, do Clube, de todos os outros autores que escreveram sobre algum tipo de sistema no powerlifting. Então, isso é ruim para o crescimento acadêmico, né? O ideal é que você leia todas essas escolas, o ideal é que você teste todas as escolas, você vê com essas escolas, o que essas escolas têm de semelhança, o que essas escolas têm de diferença e o que realmente é melhor aplicável à sua realidade. Porque cada escola construiu seus métodos com base na sua cultura também, com base no seu ambiente, com base naquilo que era real para o momento dela. Então, às vezes, o momento que você está, o momento dos seus atletas, o local onde você treina, a cultura do local onde você treina, a cultura do país onde você treina, são coisas que não te permite fazer determinado tipo de método, ou não te permite fazer determinado tipo de sistema. Então, você tem que adaptar e criar um novo sistema que dê certo para aquelas estudos. Mas aquilo que você precisa ter é sempre uma maneira de testar, uma maneira de mensurar, para ver se realmente esse sistema que você criou para esse teu grupo de atletas está dando resultado, está trazendo melhora de performance. Se aquilo não está trazendo melhora de performance, você tem que testar outros sistemas, ou você tem que criar um novo sistema. Ideal é que você conheça bem, de maneira aprofundada, principalmente os trabalhos de Matveev e de Verkhoshansky, que são os caras que criaram a teoria da priorização, né? Criaram a teoria da performance, criaram a teoria da forma esportiva. Por quê? Isso faz com que você tome decisões melhores quando eu sei os princípios, quando eu sei os conceitos. Não adianta eu só pegar um sisteminha pronto e aplicar, se eu sei que com base nos princípios, esse sistema também já tem alguns erros pré-prontos lá. Se eu conheço os princípios, já consigo identificar os erros já de cara e já ajustar de antemão. Por exemplo, a gente conhece um sistema americano muito famoso, se chama 5-3-1, do Jim Windo, e ele tem uma falha muito grande, que é no período principal, onde a gente tem a fase que a gente chama de a fase de choque de treinamento, que eu preciso subir o volume de treino, que isso é princípio de Matveev, onde Matveev construiu os princípios da forma esportiva. Eu preciso aumentar o volume de trabalho para que esse cara tenha uma maior capacidade de trabalho mesmo, capacidade de treino, para que eu consiga colher maior performance dele lá na frente. E no momento onde eu preciso aumentar o volume de trabalho desse, esse sistema de Jim Windo diminui o volume de trabalho, que é a semana de 5, a semana de 3 e a semana de 1. A semana de 3 era para ter um volume de séries bizarra, e a semana de 3 tem o mesmo volume de série que a semana de 5. Ou seja, o volume só cai, eu não construo tanta capacidade de trabalho assim. Então eu precisaria aplicar os conhecimentos que eu sei para poder corrigir esse sistema. Quando eu descesse para a semana de 3, eu precisaria compensar com o volume de séries para fazer com que aquela semana seja uma semana de choque e não uma semana que vai produzir pouco influência no organismo do atleta. Então, eu não posso simplesmente só copiar o sistema, eu tenho que passar o sistema no crivo dos princípios do treinamento esportivo para que eu tome decisões mais assertivas na hora da preparação. Perfeito, perfeito, Diegão. E, Diegão, para a gente poder finalizar por hoje, perguntar para você, os praticantes, né, amador, profissional de powerlift, eles também fazem exercícios para musculaturas acessórias ou não? E já aproveita, Diegão, para quem for assistir a live depois, ou que está assistindo agora, o que são essas musculaturas acessórias? Perfeito. Isso aí também é uma grande questão, né, em cima da preparação esportiva, né? Existe isso é um conceito também do Verkhoshansky. O Verkhoshansky criou o exercício especial, né? Ele chamou do treinamento de força especial, onde ele criou o conceito da correspondência dinâmica. E o conceito da correspondência dinâmica tem alguns princípios para escolher o exercício especial.
E no esporte powerlifting, os exercícios especiais já são muito bem definidos, né? São as partes do movimento, né? As partes do levantamento. E aí, quando eu pego esses exercícios especiais e melhoro cada parte do movimento, eu também estou estimulando os músculos que envolvem essa parte do movimento. Mas eu também posso fazer um trabalho a mais para aquela musculatura que está sendo treinada, para que aquela musculatura tenha mais capacidade de trabalho. Eu penso a divisão, ela é assim, né, em termos de importância. Né? Os exercícios que são o próprio movimento, que é o exercício que a gente chama de específicos, que é o levantamento de terra, o supino e o agachamento, eles são os exercícios principais. Os exercícios que a gente chama de especiais são exercícios secundários, que são as partes do levantamento. Por exemplo, um box squat, por exemplo, um supino de board, que você trabalha a parte final do supino, um terra de box, que é só a finalização do terra. Esses são exercícios especiais que vão melhorar uma fase de cada um desses levantamentos. Quando eu pego e faço exercícios simplesmente para o peitoral, crucifixo, ou simplesmente para o tríceps, tríceps no pulley, ou tríceps testa, eu estou fazendo com que aquela musculatura ali tenha mais capacidade de trabalho. Porque às vezes eu falho no movimento especial ou no movimento principal, porque uma musculatura ali tem pouca capacidade de trabalho. Aí ela não acompanha as outras. Então eu posso fazer um trabalho acessório a mais. Mas o que as pessoas têm dificuldade é dar muita importância para isso, que isso é importância terciária. Eu primeiro dou importância ao movimento principal, depois eu dou importância ao movimento especial, que é as fases do movimento, e por último, eu dou importância para o trabalho da musculatura que envolve esse movimento. Por quê? Porque nos outros movimentos já estou treinando essas musculaturas, então esse trabalho aqui a mais é dar um pouco mais de capacidade de trabalho, para que aquele músculo não se torne um músculo deficitário, ou não se torne um músculo que vá atrapalhar o movimento principal. Então, treinar essa musculatura acessória, treinar um músculo envolvido naquele movimento, ele tem uma única função, que é dar mais capacidade de trabalho para aquela musculatura, para que aquela musculatura não sofra antes lá no movimento principal e não atrapalhe o meu trabalho do movimento principal. Então, a escolha desse exercício é sempre terciária. Por exemplo, se eu não tiver tempo de fazer, é esse que eu deixo de fora, porque esse tem menos importância para o atleta. É uma importância terciária. Primário, secundário e terciário. Esses acessórios que pensam só no músculo, eles são terciários na tomada de decisão. Pô, perfeito, Diegão. O Alexandre ele perguntou aqui se você tem algum livro ou artigo principal dessas duas escolas que você indique para leitura. Tanto o Whiteside Barber da Louis Simmons, né, do Louis Simmons, tem o site deles, o Whiteside Barber, que vocês vão ver lá praticamente centenas de artigos sobre o método deles, que é maneiríssimo o site, é bem rico, assim. Vale muito entrar lá e ler os artigos do próprio Louis Simmons, que ele fez vários, escreveu vários. Ele já faleceu, infelizmente não está mais entre nós, faleceu, se não me engano, ano passado, ou ano retrasado, se não me engano. Mas ele escreveu muitos e-books e muitos livros. O livro dele, do método conjugado, né, que é o nome do método Whiteside Barber, está aí disponível na internet, aí, se digitar em qualquer Google pesquisa desse aí, você acha. Mesma coisa do livro do Body Shape, que é o livro que se chama Powerlifting, Fundamentos, né? Fundamentos e Métodos de Powerlifting, que é do Body Shape, também está disponível na internet, aí, se você digitar, acha. São excelentes livros aí, que ensinam as duas linhas de pensamento do Powerlifting, mas eles não ensinam um trabalho de Matveev, nem o trabalho de Verkhoshansky diretamente. Então, para você ter uma ideia mais aprofundada, ideal que você pegue Matveev, pegue Verkhoshansky e pegue esses caras aí. Inclusive, eu tenho um post lá na página de Powerlifting que fala sobre 5 livros principais aí para entender o Powerlifting. E um dos livros lá está o livro de métodos lá do Verkhoshansky e tá esses livros aí do Body Shape e do Louis Simmons. Então, é só dar uma conferida aí. Depois eu peço o Suede aí para compartilhar aí no story dele o link desse livro, que está lá o nome dos livros todinho, é só você copiar lá e procurar na internet, que todos eles estão disponíveis aí com uma facilidade. Artigos, infelizmente, artigo no Powerlifting é muito artigo de, como se diz, de pesquisa. Por exemplo, tem artigo no Powerlifting assim, atletas da seleção sueca de Powerlifting fizeram tapering, fazem ou não fazem tapering pré-competitivo.
E aí tem lá questionários sobre isso. Então são artigos meio pobres assim, em relação a conteúdo de powerlifting em si. É muito mais sobre pesquisas sobre o que os atletas fazem. Mas tem também, se vocês digitarem no PubMed, tem vários artigos sobre powerlifting, mas nada muito robusto assim, para aprender metodologia, para aprender periodização, para aprender coisas mais aprofundadas. Não, são coisas mais específicas, muito mais com base em pesquisa no que os atletas fazem, do que com base de um teste real feito com alguma equipe em questão. Pô, perfeito. Xandão, tomara que esteja respondido. Quando o Diegão me mandar o link, eu já te mando e reposto nos stories também, tudo, tá? Diegão, brigadão aí. Tarde da noite. Amanhã a gente acorda cedo. Amanhã eu vou ter que vou fazer uma live com a Ingrid às 6 horas da Que manhã. legal. A Ingrid Show Dias. de bola. Pô, tô aqui ferrado, mas tudo bem. Te agradecer pela disponibilidade, ainda mais pelo horário que eu sei que a gente que é professor de educação física, a gente acorda muito cedo e dá aula até muito, muito tarde, tá? Percebi que você nas respostas é que nem o Cassidori, cada resposta você explica tudo miuçado e, mais uma vez, obrigado, Diegão. Eu fico feliz, cara. Na verdade, falar sobre powerlifting e sobre treinamento é uma cachaça pra gente, né? Nossas lives da Limit também são toda terça-feira aí às 10h30 da noite, então a gente está acostumado aí a fazer live pós-horário de trabalho, é uma coisa comum aí pra gente, não é um sacrifício não, é um prazer até para nós compartilhar conhecimento. Obrigadão pelo convite, Sai. Tamo junto, cara. Um abraço aí para todo mundo que tá assistindo. Valeu, Diegão. Abraço, galera.